Maravilha, time, como é que vocês estão? Ótima tarde para vocês. Fregona aqui na área. Terça-feira, 3 de março. Estamos aqui para dar uma analisada no mercado, o que o mercado está trazendo para a gente como oportunidade hoje, né? Uma semana aí começando com muita informação, né? Desde ontem, o mercado, na verdade, desde domingo, quando abriu o mercado, principalmente do ouro, muita volatilidade. Muita gente achou que o ouro ia cair, o ouro explodiu, está fazendo uma correção agora. E aí, desde ontem, a gente está nesse processo muito perigoso. Bitcoin está perigoso, o Forex em si está muito estranho. Então é bom você ficar Desculpa. É bom você ficar de olho aí no que está acontecendo, beleza? Vamos direto aí para nossas análises, como sempre, procurando analisar aqui algumas paridades que nossos amigos lá no nosso grupo do WhatsApp sempre pedem. Fregona, dá uma olhada nessa paridade aqui, dá uma olhada na Nasdaq, dá uma olhada em Bitcoin, verifica aqui já o USD, Euro, USD, USD, JPY e por aí vai. E a gente vai olhando quando dá tempo, né, pessoal? A gente tenta fazer um vídeo não tão grande e às vezes tem que dar muita informação, acaba falando muito. E eu sei que a galera fica doida para ver operações, olhar o gráfico, mas é importante compreender o contexto, né, pessoal? Senão a gente vira aquele cara que só sabe clicar, clicar, e aí não é por aí. Eu acho que a gente tem que ter essa autonomia de poder analisar, perceber, identificar e decidir. Beleza? Vamos para cima então? Hoje o dia inteiro vamos ter aqui notícias, né, de pastas amarelas, são notícias que não necessariamente impactam o mercado, mas teremos aqui 9h30 da noite hoje uma informação de grande impacto, né, no dólar australiano, na UAD, quem trabalha com UAD, tá? Amanhã, cuidado, galera que está operando ouro, operando dólar, perdão, dólar, chá USD também, né? Ó, 10h15 tem e meio-dia tem pastas vermelhas, tá? Volatilidade do gráfico, fica de olho, né? Pode te surpreender, beleza? Então, feito isso, hoje nada, então é só seguir o gráfico para a gente procurar aqui as melhores oportunidades. O que é que o mercado está trazendo para a gente aqui? Eu estou em meio a um traderzinho aqui, time, só para mostrar vocês aqui um pouquinho. Ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu diminuir essa tela aqui. Então a gente já está aí nessa operação rolando aqui nesse momento, uma entrada no Euro USD. Vamos olhar aqui, vamos fazer uma análise. Vamos começar pelo Bitcoin, né? O Bitcoin está em 68 mil e pouco. O que o Bitcoin tem para a gente? Qual é a história que o Bitcoin está nos contando nesse momento aqui, time? Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem, se está tudo ok certinho na tela. Nós havíamos marcado, time, isso aqui são algumas marcações que nós fizemos mostrando, né, para o nosso time lá no WhatsApp o que poderia estar acontecendo com o Bitcoin. O Bitcoin, nós temos alguns topos, alguns fundos. Falei que o Bitcoin está numa lateralidade ainda, né? A gente consegue identificar isso através, se a gente marcar aqui uma região, você vai perceber que está dentro desse range aqui, ó. Daqui aqui, ó, é um range que ele não sai, ó. Ele está dentro desse range aqui, tem tempo que está aqui, ó. Desde o dia 16. Então ele faz o quê? Fica fazendo topos e fundos, mas dentro desse range. Ele não explode nem para cima ou para baixo. Ele vai ficar sempre aqui, está sempre nesse jogo aqui entre os 70 mil e 62 mil, 70 mil, 72 mil, que é o que ele tem feito, né? Desde aqui, ó, desde o dia 16 de fevereiro, chegando a 70 mil. Aí depois ele vem no dia 24 de fevereiro a 62 mil. Aí sobe no dia 25 de fevereiro para 70 mil. Aí desce no dia 28 de fevereiro para 63 mil. Então ele está fazendo esse jogo. Olhando fora de contexto, você vai falar que ele está fazendo topos e fundos. E de certa forma é, mas não deixa de ser uma baita lateralidade. Consegue ver isso aqui, time? Então, ou seja, operar dentro de lateralidade é um risco gigantesco. Então, Bitcoin ainda permanece arriscado, time. Aqui, ó. Olha essa lateralidade, né? Diminuindo o gráfico, vocês conseguem ver melhor. Tá vendo aí? A gente está olhando aqui no gráfico de 15 minutos, né? Para ficar mais simples. Mas observe que até no gráfico de uma hora, olha isso aqui, ó. É uma lateralidade, tá bom? Então, operar aqui dentro é um risco. Então, o que a gente quer ver o Bitcoin fazer para a gente entrar em operações dentro do Bitcoin? Eu quero ver o Bitcoin rompendo esses topos ou rompendo os fundos. E se ele romper os topos aqui, nós temos algumas coisas bem interessantes aqui, time. Quais são essas coisas interessantes? Eu marquei com essas bolinhas aqui, ó. Nessas bolinhas são todos topos que nós temos aqui. Então nós temos um topo aqui. A leitura que eu fiz ontem do Bitcoin, pessoal, permanece praticamente a mesma. Ó, ó esse topinho que tem aqui, esse topo aqui. Nós temos um topo aqui. Ó, nós temos um topo aqui. Deixa eu voltar você para cá. É esse topinho aqui. Então nós temos esses topos que estão aqui aguardando ser mitigados. E em cima de topo, o que nós temos, time? O que nós já aprendemos aqui
Eu tenho explicado sempre. Em cima de topo, nós temos o que? Liquidez, e liquidez de oferta. É uma liquidez que, se o mercado vier aqui, ele pode sentir essa liquidez. Nesse caso, nós temos vários topos nivelados aqui e um topinho mais acima. É claro que o mercado pode vir aqui e fazer o quê? Vir aqui simplesmente nesses topinhos aqui sentir e já descer criando aqui uma estrutura de venda, que nós chamamos aqui de POI. E aí a gente surfa esse movimento de venda, muito provavelmente vindo em busca desses fundos que estão aqui. Então, neste caso, a gente precisa esperar romper este topo, né? Hoje aqui o Bitcoin está em o seu 67.981, mas nós temos que esperar ele chegar aqui pelo menos em 70 mil. Porque chegando aqui, então nós temos as possibilidades da proximidade. E observem, time, que esse topo é um topo forte, porque ó, o mercado chegou aqui nesse topo, caiu. Olha como que ele caiu. Ele chegou perto do topo de novo, desse topo aqui, ó, caiu. Ele chegou novamente aqui, caiu. Tá tentando vir de novo. Então, a probabilidade, o que que a gente quer ver acontecer aqui, é isso: é ver o mercado vir aqui, romper essa região, sentir a oferta e já cair validando uma estrutura de baixa. É isso que a gente quer ver. E aqui em cima, então, a gente faz a nossa entrada, aqui ó, nessa região, nosso stop aqui em cima, para surfar o movimento. Quando volta, nesse teste aqui, nessa volta, nós temos venda. Para surfar todo esse movimento. Ok? Essa é uma possibilidade, isso que a gente está afim de ver aqui no Bitcoin, tá? E eu havia até desenhado, porque se ele romper estes topinhos aqui, como temos esse topo logo acima, mercado quer saber de liquidez, romper estruturas. Então a gente tem aqui um topo logo aqui, tem mais um topo aqui, ou seja, a probabilidade, time, é que ele venha a romper todos esses topos para capturar todas essas ordens que estão em cima desses topos aqui, time. Todo mundo aqui. Aí sim, depois que ele vier e capturar todo mundo, esse último topo aqui, aí então ele vem, captura as ordens que estão aqui, sobe, desce sentindo, já validando aqui uma estrutura de baixa. Aí é surfar um movimento baixista. Aí realmente é um surf aí que ele vai cair para pelo menos chegar nessa região aqui dos seus 60 mil dólares. Tá? Então fiquem de olho quanto a esta informação, porque essa informação pode ser extremamente útil para você quando você perceber o gráfico fazendo exatamente estes desenhos que eu estou fazendo, time. Não se esqueça, tá? Bem, então Bitcoin é isso, não tem muito o que falar. Ah, mas Fregoni, para comprar Bitcoin? Comprar Bitcoin só quando ele romper estes fundos. Então ele vem, rompe os fundos, vem, rompe o fundo, sente demanda e sobe criando uma estrutura de compra. Aí sim, voltando aqui na região, que é a região de POI que nós chamamos, que é um gatilho, e a gente então surfa o movimento de compra. Para comprar no Bitcoin, só se ele fizer isso. Esquece comprar Bitcoin. E na minha percepção, se ele vier romper este fundo e este fundo, ele vem atrás desse fundo aqui, de 60 mil dólares, tá? Por isso que eu já cogitei o Bitcoin chegar em 60 mil dólares. E eu acho que ele vai um pouco abaixo ainda, mas vamos especular graficamente, né? Olhando o gráfico, tá? É isso, time, sem mistério. Para comprar do Bitcoin, então, seria aguardar romper ou esses fundos ou este fundo maior. Rompeu o fundo, ele vem, sente liquidez, sobe, criando estrutura de continuidade de alta. Tá? Sem mais delongas, é isso aí no Bitcoin. Tranquilo, time? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve para a gente aqui nos comentários e aí eu vou estar explicando para vocês. Já deixei marcadinho, estamos olhando o gráfico aqui de 15 minutos. Isso que eu marquei, time, tem que acontecer aqui no gráfico de 5 minutos, tá? 5 minutos, beleza? Ou 15 minutos. Todo esse desenho, 15 minutos ou 5 minutos no Bitcoin, beleza? Que é diferente do mercado de Forex. Forex, a gente geralmente vê esses desenhos e desenha para 1 minuto ou 5 minutos. Ou 2 minutos. É 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos. Beleza? Bitcoin é diferente, cripto diferente. Tá? Então, desenhando isso aqui no gráfico de 5 minutos ou de 15 minutos. Vamos ver uma próxima. Vamos ver aqui. Bom, vamos sair de cripto. Vamos olhar Shao, vamos olhar o ouro. O que o ouro está falando para a gente aqui? Bora, Shao. Temos que refinar o gráfico para dar uma olhadinha o que o Shao realmente está fazendo por aqui. Aqui, time, ele fez um movimento. É bem feio, né? Mas dá para a gente enxergar esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é um movimento de continuidade de baixa. Por isso que ele dá essa baixada aqui. Observe, ó.
esse movimento aqui, né? Na verdade, um, dois, três, puxa forte para cima, quebrando o topo, puxa forte para baixo, quebrando as mínimas. Na volta, nós temos o que aqui? Queda. Então, vindo mitigar esta região aqui que eu marquei, que é a região de POI, geralmente vindo aqui, o mercado sentindo, ele pode aqui cair a partir daqui. Se quebrar a mínima, ele cria essa estrutura, e aqui nessa região aqui, nós estaríamos fazendo a região de POI, que é onde tem essa puxada para cima aqui. Ó. Essa puxada para cima é a região de POI. Mas para isso ele deveria fazer o quê? Vir quebrar este fundo, ok? Não se esqueça disso. Deveria vir quebrar o fundo, tá, time? Maravilha. Bom, ele está caminhando, mas a gente não sabe, né? O mercado faz o que quer. Isso aqui no gráfico de 5 minutos. Se ele, mais fregona, e se ele vier aqui e daqui mesmo ele romper para cá? Então significa que o mercado não está realmente afim de cair. O mercado quer fazer o quê? Muito provavelmente sentir para o movimento de alta. Só que isso, pessoal, é muito relativo. O mercado, o Shao principalmente, que está muito perigoso, o Shao está muito perigoso, é bom a gente dar uma olhada em confirmações. Por exemplo, se ele pensa, se ele vem aqui nesse momento e desce, quebrando este fundo aqui, mostra para mim que ele fez um movimento baixista. Então há uma possibilidade aqui de ele simplesmente cair. E tá tudo bem. Ele cair aqui, tá tudo resolvido para a gente. Ops. Aqui, ó. Agora, ele pode, Fregona, fazer o movimento aqui, ó, né? Que é esse movimento que você falou, ó, quebra esse topinho, quebra o fundo, né? Quebra o fundo, quebra o topo e cai. Mas quando ele cair aqui, Fregona, eu ponho meu stop aqui em cima, tá, time? Então, só para explicar de maneira assim bem básica, que o stop fica aqui em cima, ó, em cima desse topo e aonde ele sentir. Se ele já quebrar aqui, muita gente entra logo aqui, tá? Se ele quebrou, já fez a estrutura. Tem gente que já mete o stop aqui e anda de 3 para um. Aqui, ó, 3 seria aqui embaixo, ó lá, ó, 2, 3 para um. Tem gente que já faz isso, tá? Muitas pessoas usam, né, que nós chamamos de POID, aguarda ele voltar para confirmar. Então ele faz esse desenho aqui, ó, ele está fazendo ó, esse desenho. Quando ele desce, ele volta nessa região de POI. Então, quando ele toca no POI, você põe o seu stop aqui em cima, a sua entrada aqui, para surfar o movimento de 3 para um. Tá bem? Então, nesse caso aqui, a gente teria que esperar acontecer isso. Se ele rompe e quebra este topinho aqui, time, ó, se ele quebra esse topo aqui, então se esse movimento vem e faz isso aqui, quebra, significa que está invalidado é a entrada, invalidada, tá? Aí você não inventa moda aí não, tá? Não fez a estrutura, tá invalidado, cara. Você quer fazer o quê? Não vai fazer nada, não vai fazer nada. O gráfico não fez, você não faz, ué. Né? Tem gente que fica caçando movimentos no gráfico. Não vai, não vai. Ó, estamos ainda em 430, US$ 440 na nossa entrada, tá? Muita gente pode perguntar, pô, Fregona, rapaz, mas US$ 400, US$ 500, cara, não tá no meu plano. O meu plano de trade é 3 para um. Aqui é 3 para um, então eu vou esperar, vou segurar, dar o 3 para um. Pô, mas e agora? Agora já tá no 0 a 0. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, é. Ou eu falei, ou é take aqui ou é 0 a 0 agora. Agora né, a gente não inventa moda nenhuma aqui. A segunda possibilidade no chá, vou deixar aqui desenhado, né? Pronto. Depois fazer o comparativo se o que a gente desenhou era isso mesmo, né? Ou a segunda opção, lembra que eu falei, a primeira é essa aqui. A segunda opção seria essa aqui, ó. Só esticar um pouquinho mais. Se ele vir fazer isso aqui, ó. Ao invés de ele fazer essa estrutura aqui nesse de baixo, por causa dos topos, ele pode subir vindo capturar essa liquidez aqui e sentir. Captura, pum, dá aquele paviozinho, pei, e já desce criando estrutura de baixa já. Quando ele já desce aqui, a gente surfa o movimento. Ele tá falando de confiar, ó. Ó para onde já tá indo já aqui, ó. Lá, ó, US$ 600. Tá indo, cara, confia. Ah, mas Fregona, rapaz, mas ele voltou tudo. O mercado pode voltar tudo? Claro! Ele pode simplesmente ele voltar. Pum. Ué, tá vendo? Você deixou na mesa US$ 600, US$ 700, 800. Não, cara. Não fez, não configurou, tá tudo bem. O mercado pegou de volta o que é dele e daqui a pouco tem outra oportunidade. Tem tantos ativos, são dezenas e dezenas de paridades, cara, todo dia. Você tem que focar em um e marcha naquele ali, naquele dia. Às vezes eu olho aqui três, quatro, como a gente tá fazendo aqui no Shaw. Se o Shaw desenhar isso aqui, pô, Frego, mas como é que eu vou saber? Coloca alerta.
Vem aqui e coloca um alertazinho nessa região aqui, que é o que eu vou fazer aqui agora, no chão, ó. Vou colocar um alertazinho aqui no chão, nessa região do chão aqui, ó. Exatamente aqui. Pronto, vai ficar um alerta aqui. Por quê? Porque se ele visitar essa região e der bom, pronto, meu irmão, vai, vamos para cima, estourado. Aí, Josmar, ó, US$ 668, tá indo, confia no trade, compra só aqui. Lembrando que aqui, ó, eu tenho um topo aqui, tenho o topo aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, um monte de topinho. Mas se ele vier aqui, como se diz, se ele veio aqui, já capturou essas ordens, sentiu, nós temos aqui um espaço ainda para ele navegar um pouquinho aqui nessa subida, mas é um trade arriscado devido a este topo não capturado, tá? Então é um trade arriscado. Vou botar aqui, Josmar, na tela só para você acompanhar aí. Olha lá, ó. US$ 780, 790, 820, 800 e pouco. Ó, ó, indo pro nosso take, ó, indo pro nosso take. Bora, garoto. Força. Ô, lasqueira. Bora! Ai, 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 ai. Ô, trem só. É isso, time. O Shaw é isso. O Shaw tem alguns. Aqui, se a gente olhar no gráfico, né, de 15 minutos, a gente percebe que tem esses topos aqui para ele poder romper. Tem que romper esses topos aqui ainda, ó. É interessante que ele visite essa região, tá? Mas vamos ficar de olho aí nos próximos movimentos do Shaw. Essa seria uma possibilidade para compras aí, tá? Na minha percepção, olhando assim friamente o gráfico do Shaw, friamente, a gente sabe que o Shaw aqui está buscando, está vindo buscar, ó, ele já desistiu do fundo, está vindo buscar o topo, tá? Ele tá vindo nessa região aqui, buscar esse topinho aqui, ó. Tá vindo buscar esse topo. Ele pode vir sentir esse topo e descer. Isso aqui não de uma hora, tá vendo? Tá vindo com força, ó. O Shaw tá vindo com força em uma hora, né? Então, olha lá, ó. Chegando, Josmar. 900 e poucos dólares. Deixa eu ver quantos minutos faltam para acabar esse trade aqui, ó. Que dependendo do que for, eu posso tirar ele ali. Eu estou no Euro SD. Aí, Josmar, sem preciosismo, vamos parar aqui. Vamos fechar aqui, ó. Pô, US$ 968 de lucro. É isso. Por exemplo, hoje, Fregona, tem mais trade? Cara, se eu procurar aqui agora, eu vou achar um monte de trade para entrar ainda. Vou achar mais uns dois trades aqui, pelo menos, para entrar. Uma coisa eu posso te falar de cadeira, Josmar. Muitas pessoas crescem aqui, começa uma ganância descontrolada. Porque o cara começa a ver, pô, acabei aqui, igual aqui, tirei aqui US$ 1.000 agora. Aí você começa a olhar aqui, não, peraí que vai ter mais, vou procurar mais. Aí você começa a olhar cenários que não existem aqui. Esses cenários, eles não existem. Aí você começa a querer fazer o quê? Inventar. Aí você começa a entrar, aumentar a mão. Pô, caramba, o mercado hoje entregou, vou mais. Aí você quer aumentar a mão de novo. Aí quando você vai ver, cara, você acabou devolvendo tudo aquilo que você tinha ganhado. Então a ganância é uma parada que tem pego muito trader, cara, muito trader. Outra coisa é falta de gerenciamento. O cara, ele entra sem gerenciamento nenhum. Beleza, time? Obrigado você que ficou com a gente aí até agora, suportando a gente ao vivo aqui, fazendo essas análises, fazendo essas entradas, observando hoje nosso lucro de 1.200 e poucos dólares, graças a Deus. Como se diz, o leitinho das crianças garantido. E hoje, muito bom quando isso acontece, tá? Vou agora editar o vídeo e colocar para você. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí. Tamo junto lá no nosso Instagram também, @FregonaTrader. Daqui a pouquinho vai ao vivo, espero que faça sentido para você, observando nossas análises mais interessantes. Vocês observaram? Não tem tela cheia de coisas, é totalmente simples a leitura, a leitura gráfica raiz. E aí você observa como é possível, sem aquele monte de indicador, um monte de tela para lá, tela para cá, aí é loucura e geralmente acaba confundindo, principalmente quem está começando, né, time? Quem está começando fica muito confuso, tem muitos indicadores, todo mundo fala, ó, usa média móvel, usa não sei o que, usa não sei o que lá, e você fica louco aqui e acaba não acertando. Então a gente está buscando ser o mais breve, o mais simples possível para ser acessível a todo ser humano, porque para mim todo ser humano cresceu para gozar a vida, ser feliz e morrer sereno. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto!